Pessoal, o Sam Altman acabou de fazer uma postagem com algumas reflexões de começo de ano agora dessa nova etapa de 2025 da inteligência artificial e das novidades que estão por vir. É muito interessante perceber que as postagens dele estão bem focadas na inteligência artificial geral, na AGI, e uma palavrinha que tinha sumido voltou a aparecer, que é a tal da singularidade. E a singularidade é aquele momento em que as coisas estão evoluindo tão rápido, em que esse processo de criação de coisas novas é tão acelerado que já não dá tempo mais de prever o que vai acontecer no futuro, de tantas mudanças que podem vir. Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha o que ele escreveu, vamos dar uma olhadinha pra gente ver o que ele tá falando. Vamos a essa leitura, é isso aí, vamos lá. Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que deixou seu like, a todo mundo que se inscreveu. Um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocinam esse canal de inteligência artificial. E segue aqui o nosso texto sobre reflexões que foi postado aqui há 2 horas atrás, no dia 5 de janeiro. Você provavelmente vai estar vendo isso aqui no dia seguinte ou um dia depois, talvez. O segundo aniversário do ChatGPT foi há pouco mais de um mês e agora fizemos a transição para o próximo paradigma de modelos que podem fazer raciocínios complexos. E aqui ele está fazendo uma referência ao modelo O1, ao modelo O3, que são esses modelos de reflexão. A gente já falou um pouquinho deles, assiste o vídeo aqui caso você não esteja sabendo. O novo ano coloca as pessoas em um clima reflexivo e eu queria compartilhar alguns pensamentos pessoais sobre como isso foi até agora e algumas das coisas que aprendi ao longo do caminho. Lembrando que se você está perdido e não sabe de quem estamos falando, o Sam Altman é CEO da OpenAI, a empresa mais bem avaliada financeiramente, que está estimada em 160 bilhões de dólares, e esse cara aqui é nada mais nada menos quem está liderando essa história toda. À medida que nos aproximamos da AGI, que é a inteligência artificial geral, né? A inteligência artificial que conseguiria fazer coisas como um humano faria, parece um momento importante para olhar o progresso da nossa empresa. Ainda há muito para entender, ainda há muito que não sabemos e ainda é muito cedo, mas sabemos muito mais do que sabíamos quando começamos. E aqui é claro, né, gente? Todas essas previsões de AGI, de superinteligência, por mais que elas pareçam estar avançando e por mais que elas pareçam estar chegando, estar muito perto, a gente já tem um histórico muito longo dentro das ciências da computação e da inteligência artificial de promessas que não se realizaram. Mas ao mesmo tempo, dentro da história da inteligência artificial, nunca tinha sido dado um passo tão poderoso, um passo tão forte nessa direção de conseguir fazer uma inteligência realmente inteligente. Essa foi a primeira vez que chacoalhou as crenças de muita gente que desacreditava, porque antes das LLMs, pode ter certeza, mais de 50% das pessoas não acreditavam que a inteligência artificial ia ser inteligente um dia. E vamos lá, ó. Começamos a OpenAI há quase 9 anos porque acreditávamos que a AGI era possível e que poderia ser a tecnologia mais impactante da história da humanidade. E essa história aqui, ó, de 9 anos atrás, eles acreditarem que a AGI era possível, é uma conversa ainda mais difícil do que a conversa que a gente tem hoje. Olha a reação que o professor Miguel Nicolelli está tendo hoje em relação à AGI e as coisas que se falam sobre inteligência artificial. Há 9 anos atrás isso era 1000 vezes pior, porque não tinham sequer evidências de um chat GPT. E mais para trás ainda, 50, 60 anos, pior ainda. Você ia ser chamado de lunático. Não tinha nenhuma grande evidência apontando para nenhum lado. E agora que a gente tem uma baita evidência, ainda assim é difícil. Queríamos descobrir como construí-la e torná-la amplamente benéfica. Estávamos animados para tentar deixar nossa marca na história. Nossas ambições eram extraordinariamente altas, assim como nossa crença de que o trabalho poderia beneficiar a sociedade de uma forma igualmente extraordinária. Uma coisa que eu gosto desse aqui que ele está falando e que eu tento passar para vocês é essa ideia de ter uma ambição extraordinariamente alta. O que eu quero dizer? Aqui no canal, sempre que eu falo de otimismo, sempre que eu falo, gente, vamos pra frente, vamos fazer o negócio dar certo, vamos fazer funcionar, a quantidade de crítica negativa, a quantidade de gente que tenta botar a gente pra trás, a quantidade de gente que quer falar assim, não, o Brasil não é pra isso, vocês não podem fazer isso. Tem um monte de gente o tempo todo dizendo, vocês não vão conseguir, vocês não podem. E eu tô falando o tempo todo, não importam o que digam, não importam quantos comentários negativos tem aqui embaixo. Confia no seu potencial, confia que é tudo uma questão de você se esforçar, é tudo uma questão de você ir atrás dos caminhos, é uma coisa da gente ir atrás daquilo que a gente acredita. Isso é muito mais poderoso do que ficar escrevendo comentário negativo pra tentar desestimular os outros uma vez que você já tá desestimulado. Bora pra frente, gente, vamos mudar esse mundo, porque é assim que começou, cara. Vocês estão entendendo? 9 anos atrás eles não tinham nem evidência de que eles iam conseguir fazer o que eles estavam fazendo. Imagina como que é conseguir captar recurso quando você só tem uma ideia na cabeça e um otimismo pela frente. É o que a gente tem hoje aqui no Brasil, uma ideia na cabeça e um otimismo. A gente vai ter que passar por um monte de barreiras e passar por essas barreiras faz parte do crescimento. E ele comenta aqui, ó, naquela época pouquíssimas pessoas se importavam e se importavam era principalmente porque achavam que não tínhamos chance de sucesso. Isso é o que eu mais falo. A fila
fila da inteligência artificial, da galera criticando, é longa. Já faz muitos anos, desde a criação da inteligência artificial, tem gente dizendo que não vai dar, que é só matemática, que é só estatística. Essa galera tá assistindo ali, sentadinho no sofá, olhando a televisão, lendo as notícias. A gente aqui que tá no canal tá fazendo história. A gente tá pesquisando, criando produtos, refletindo sobre como chegar lá. É isso que faz a diferença. Ficar sentadinho no sofá lendo artigo dizendo que não funciona é muito fácil. Em 2022, a OpenAI era um laboratório de pesquisa silencioso trabalhando em algo temporariamente chamado de Chat with GPT 3.5. E ele faz uma brincadeirinha aqui, ó. Somos muito melhores em pesquisa do que nomear as coisas. Mas o Chat GPT é um nome bom, a gente sabe disso. Estávamos observando as pessoas usarem um recurso de playground da nossa API e sabíamos que os desenvolvedores estavam realmente gostando de conversar com o modelo. E isso aqui, do meu ponto de vista, a primeira vez que eu ouvi falar do Chat GPT foi no canal do Felipe Deschamps. E ele já tinha conseguido um acesso antecipado porque ele já estava morando no Canadá. Gente, olha que legal esse negócio aqui. Você escreve aqui um texto, ele gera um código. Tem alguns vídeos bem antigos dele mostrando isso, que tem a ver com esses primórdios aqui. Achamos que construir uma demonstração em torno dessa experiência mostraria às pessoas algo importante sobre o futuro e nos ajudaria a tornar nossos modelos melhores e mais seguros. Porque nessa época era tudo bem fechado. Eu tentei acesso nessa época para fazer vídeo pro canal. Você tinha que preencher lá o que você era, se você era jornalista, o que você ia fazer com aquilo. Era bem complicadinho. Acabamos chamando misericordiamente de ChatGPT e o lançamos em 30 de novembro de 2022, bem no finalzinho de 2022. Nós sempre soubemos, abstratamente, que em algum momento atingiríamos um ponto crítico e a revolução da IA seria iniciada. Concordo, é bem isso, mas não sabíamos qual seria o momento. Para nossa surpresa, acabou sendo isso. E pode ter certeza que essa data aqui, do 30 de novembro aqui, foi realmente uma virada histórica. Foi o momento em que a inteligência artificial era uma conversa de nerd e virou uma conversa popular. Foi essa a grande virada. A inteligência artificial sempre existiu no meio acadêmico, e eu já trabalhava com inteligência artificial pelo menos desde 2012. Só que essas histórias e essas conversas estavam num nível muito técnico, matemático, que não tinha nada a ver com as pessoas. E agora virou até teste de inteligência artificial comum, básico, de coisas feitas em humanos. O lançamento do ChatGPT deu início a uma curva de crescimento como nunca vimos antes, em nossa empresa, em nossa indústria e no mundo em geral. Estamos finalmente vendo parte enorme do lado positivo que sempre esperamos da IA e podemos ver o quanto mais virá em breve. E aqui ele encerra a primeira parte mostrando que tem novidades chegando por aí, que as coisas seguem evoluindo. Não foi fácil, a estrada não foi suave e as escolhas certas não foram óbvias. E eu adoro falar o seguinte, gente, olhar do fim pro começo, que tudo parece se encaixar e tudo parece óbvio, não é como olhar da agora pro futuro. Se eu soubesse que o valor da Nvidia ia multiplicar por 10 desde 2019 até agora, eu tinha jogado 100% do meu dinheiro lá, porque olhar pra trás é fácil, olhar pra frente que é complicado. E agora, daqui pra frente, vai continuar subindo ou não vai? Essa pergunta que é a pergunta difícil. Todo mundo se acha o espertão, né? Espertão nada. Se as pessoas soubessem alguma coisa de fato, 200 milhões de brasileiros teriam jogado o dinheiro todo nas ações da Nvidia e hoje o Brasil inteiro viveria de renda. Só que isso não acontece, né, gente? Não é assim. Nos últimos 2 anos, tivemos que construir uma empresa inteira, quase do zero, em torno dessa nova tecnologia. Não há como treinar pessoas para isso, exceto fazendo. E quando a categoria de tecnologia é completamente nova, não há ninguém que possa lhe dizer exatamente como isso deve ser feito. E esse é outro conceito poderoso. Eu vivo dizendo isso. Gente, quando vem o professor Nicoleles dizer que a inteligência artificial não vai acontecer, não dá para acreditar nisso. Não se desmotivem por conta disso. Ah, mas o cara é doutor, o cara fez isso, fez aquilo. Não importa. Toda grande descoberta, ela é sempre recheada de críticas. É normal, faz parte. Toda nova descoberta é quando você tá tentando mostrar uma coisa que ninguém tá vendo e mostrar um ponto de vista que ainda não foi visto. É normal ser criticado. Não desanimem com as críticas. Principalmente numa área de inteligência artificial, que a gente tá falando do negócio que a gente não sabe se vai dar certo. Por isso que você tem que ouvir o crítico para entender o que ele tá falando, pensar sobre o que ele tá pensando, mas não deixar aquilo dominar sua mente. Não tem ninguém hoje no planeta Terra que sabe o que é consciência. Ponto final. Todo mundo que tá falando, inclusive eu nos meus vídeos de consciência, eu tô dando meu palpite, a minha opinião, baseada nas evidências que eu tô vendo. Mas qual que é a prova definitiva que eu tenho? A prova definitiva é simplesmente a nossa existência. Eu não tenho como demonstrar isso de outra maneira. Construir uma empresa com uma velocidade tão alta, com tão pouco treinamento, é um processo confuso. Geralmente são 2 passos para frente e 1 passo para trás. E às vezes 1 passo para frente e 2 para trás. Erros são corrigidos conforme você avança, mas não há realmente nenhum manual ou guia quando você está fazendo um trabalho original. Mover-se em velocidade em águas desconhecidas é uma experiência incrível, mas também é imensamente estressante para todos os jogadores. Conflitos e mal-entendidos abundam. É, gente, isso aqui é coisa de quem tá na frente, né? Quem tá ali sentadinho no sofá lendo paper, não passou pelo processo ali de abrir a trincheira, né? Ficar no sofazinho lendo paper é passar pelo caminho quando a trilha já foi aberta. Aí é fácil de criticar.
criticar. Esses anos foram os mais gratificantes, divertidos, melhores, interessantes, exaustivos, estressantes e, particularmente nos 2 últimos anos, desagradáveis anos da minha vida até agora. Olha que engraçado, ele já junta um pouco de coisa boa com uma coisa bem desagradável. O sentimento avassalador é gratidão. Sei que um dia estarei aposentado em nosso rancho observando as plantas crescerem, um pouco entediado, e lembrarei de como foi legal poder fazer o trabalho que sonhava desde criança. Tento me lembrar disso em qualquer sexta-feira, quando 7 coisas dão terrivelmente errado até 1 da tarde. Isso aqui é muito doido, gente. E é bem verdade. É um passo pra frente, 2 pra trás, 2 pra frente, 1 pra trás. O negócio sempre tá oscilando. Mas isso faz parte. E eu tô muito focado em fazer algo grandioso esse ano, agora em 2025. Eu tô tentando imaginar o que a gente vai fazer e logo eu vou começar a compartilhar com vocês, porque eu vou precisar da ajuda de vocês, principalmente porque vocês são parte disso. Não dá pra fazer tudo sozinho. Pouco mais de 1 ano atrás, em uma sexta-feira em particular, a principal coisa que deu errado naquele dia foi que eu fui demitido de surpresa em uma videochamada. Então, logo depois que desligamos, o conselho publicou um post de um blog sobre isso. Eu estava em um quarto de hotel em Las Vegas, parecia um grau quase impossível de explicar, um sonho que deu errado. Isso aqui deve ser uma coisa muito doida, né? Você ser demitido de uma empresa numa auge dela, sem nem entender direito o que aconteceu. Ser demitido em público sem aviso prévio deu início a algumas horas realmente loucas e alguns dias bem loucos. A névoa da guerra foi a parte mais estranha. Nenhum de nós conseguiu obter respostas satisfatórias sobre o que tinha acontecido ou por quê. E eu imagino isso que está acontecendo. A pessoa até deve ter ideia do que aconteceu, mas assim, na hora que chega a notícia, ninguém entende nada. O evento todo foi, na minha opinião, uma grande falha de governança por pessoas bem intencionadas, inclusive eu. Olhando para trás, certamente gostaria de ter feito as coisas de forma diferente e gostaria de acreditar que sou um líder melhor e mais atencioso hoje do que era há 1 ano. E isso é bem interessante. Eu já vi empresas que demitiram líderes que eu considero que passaram por esse mesmo problema. Pessoas bem intencionadas que acabaram causando um mal-estar e que no fim das contas essas lideranças caíram e que quando você olha e fala assim, tá gente, por quê? Mas que razão? No fim foi só mal entendido em cima de mal entendido e que nesse caso aqui o negócio reverteu. Também aprendi a importância de um conselho com diversos pontos de vista e ampla experiência em gerenciar um conjunto complexo de desafios. Uma boa governança requer muita confiança e credibilidade. Eu aprecio a maneira como tantas pessoas trabalharam juntas para construir um sistema de governança mais forte para a OpenAI que nos permite perseguir nossa missão de garantir o que a AGI beneficie toda a humanidade. E isso é bem interessante. Eu tô pensando nesse projetão pra gente fazer e uma das preocupações que eu tenho é encontrar as pessoas certas, porque isso faz toda a diferença. E ao mesmo tempo fazer uma gestão de projetos, porque isso também faz uma grande diferença. E sobretudo, como que a gente faz para ter um projeto de inteligência artificial aqui no Brasil forte, que consiga ser competitivo internacionalmente, uma vez que nós temos uma série de limitações aqui que nos colocam lá pro final da fila. Mas os últimos serão os primeiros, gente. Essa é a verdade. Vocês não podem desistir, não. Minha maior lição é o quanto tenho a agradecer a quantas pessoas devo gratidão. A todos que trabalharam na OpenAI e escolheram gastar seu tempo e esforço indo atrás desse sonho, aos amigos que nos ajudaram a superar os momentos de crise, aos nossos parceiros e clientes que nos apoiaram e confiaram em nós para possibilitar seu sucesso e às pessoas em minha vida que me mostraram o quanto se importavam. E aqui tem até uma citaçãozinha aqui, número 1 aqui, que ele deve explicar um pouco melhor de quem que ele tá falando aqui nessa hora. E é isso mesmo, gente. Tem que apoiar e sempre tem alguém que fica no teu lado, no pior cenário, seja ele qual for. Todos nós voltamos ao trabalho de uma forma mais coesa e positiva e estou muito orgulhoso do nosso foco desde então. Fizemos o que é facilmente uma das melhores pesquisas de todos os tempos. Crescemos cerca de 100 milhões de usuários ativos semanais para mais de 300 milhões. Acima de tudo, continuamos a colocar no mundo uma tecnologia que as pessoas realmente parecem amar e que resolve problemas reais. Isso é o que faz a diferença e é isso que eu quero que a gente comece a fazer. Como que a gente no Brasil tem se posicionado em relação à pesquisa e o desenvolvimento? Fazer pesquisa sem resultado. Fazer coisas sem utilidade. Pesquisa de base que nunca se aplicam. A pesquisa de base, a pesquisa sem resultado, ela faz parte do processo. Fazer pesquisa é isso aí mesmo. Muita coisa não vai para frente, não tem jeito, mas quando você está trabalhando num sistema em que toda pesquisa de base nunca dá resultado, em que todo resultado que dá vai exportado lá para fora e que o ecossistema não permite o crescimento aqui dentro, esse é um grande erro. E aqui o que ele está querendo dizer é, façam críticas, digam o que disser, mas nós temos 300 milhões de usuários. E quando você mostra isso para um investidor e quando você consegue demonstrar um resultado, é completamente diferente de apresentar uma ideia. E uma coisa importante, eu critico bastante o Miguel Nicoleles e algumas pessoas até começaram a me criticar por estar criticando o Nicoleles. Mas criticar o Nicoleles é sempre criticar uma pessoa como eu criticaria qualquer outra pessoa ou como elogiaria e tudo mais. Porque o fato do Nicoleles ter feito aquele sisteminha de interface humano-máquina, aquilo lá ninguém tira dele. Isso é importante, gente. Aquilo é concreto, aquilo aconteceu. Se ele ficou rico ou deixou de ficar rico com aquilo, não importa. Esse mérito ele tem
porém ele fez acontecer. Fazer acontecer faz toda a diferença. Então a gente tem que pegar esses exemplos de coisas que deram certo e se inspirar para que outras coisas também deem certo. 9 anos atrás, nós realmente não tínhamos ideia do que eventualmente nos tornaríamos. Mesmo agora, nós apenas meio que sabemos. O desenvolvimento de IA deu muitas voltas e reviravoltas e esperamos mais no futuro. E isso aqui é típico de quem está liderando, né, gente? Liderança é você estar na instabilidade. É você estar num ponto em que você não sabe para que lado as coisas vão. É bem diferente de você ter uma empresa de bombril, por exemplo, que há milhares de anos está fazendo bombril. Algumas das reviravoltas foram alegres, algumas foram difíceis. Foi divertido assistir a um fluxo constante de milagres de pesquisa ocorrerem e muitos pessimistas se tornaram verdadeiros crentes. Essa mudança aqui é a que mais marcou, gente. ChatGPT antes e depois, pessimista se tornando crente. Também vimos alguns colegas se separarem e se tornarem concorrentes. As equipes tendem a se revezar à medida que crescem, e a OpenAI cresce muito rápido. Isso porque muita gente da Google foi para a OpenAI, muita gente da Anthropic saiu da OpenAI, a própria Anthropic é de gente da OpenAI, o Grok com Q é uma galera da Google. Em outras palavras, tem um entra e sai de pesquisadores dessas empresas que estão gerando outras empresas, inclusive concorrentes, que isso é bem normal, isso acontece o tempo todo. Acho que parte disso é inevitável. Startups geralmente veem muita rotatividade em cada novo nível importante da escala, e na OpenAI os números aumentam em ordens de magnitude a cada poucos meses. Gente, a OpenAI saiu de 80 bilhões de 2023 para 160 bilhões em 2024, dobrou de valor. Os últimos 2 anos foram como uma década em uma empresa normal. Nem foi uma década, eu diria que um século. Quando qualquer empresa cresce e evolui tão rápido, os interesses naturalmente divergem. E quando qualquer empresa em um setor importante está na liderança, muitas pessoas a atacam por todos os tipos de razões, especialmente quando estão tentando competir com ela. Gente, isso aqui é uma das coisas que poucas pessoas passaram. Estar na liderança de alguma coisa. Quando você tá lá em último lugar, ninguém se importa. Quando você é um pequenininho que ninguém sabe teu nome, ninguém se importa. Quando você tá em primeiro, você tem que manter a tua calma, manter a sua liderança, ir para um caminho que você nem tem certeza direito para onde que é. E todas as pessoas que estão te vendo, uma vez que você tá com o holofote, tudo que você faz, elas vão copiar. E copiar é sempre mais fácil. Por isso que se manter na liderança é muito difícil. Você vai criar alguma coisa e alguém vai copiar. Daí você vai criar outra coisa, alguém vai copiar. É muito normal que quem copia passe você, porque é mais fácil copiar. E por isso que quem tá inovando e se mantendo na liderança tá fazendo a parte mais difícil do que é difícil de fazer. Nossa visão não mudará. Nossas táticas continuarão a evoluir. Por exemplo, quando começamos, não tínhamos ideia de que teríamos que construir uma empresa de produtos. Pensávamos que faríamos apenas uma ótima pesquisa. Isso aqui é o coração do sucesso deles. E essa foi uma das grandes críticas de muita gente que saiu da OpenAI, porque eles estavam muito focados em fazer produtos, ao invés de fazer pesquisa de segurança, coisas assim. Essa foi uma das maiores polêmicas. Porém, dá até para entender pelo que ele está escrevendo aqui e dá para entender pelo que ele está falando, que se eles não ganhassem dinheiro, eles não iam conseguir colocar a pesquisa para frente e nem saber a dimensão e a importância que aquilo tinha. E por essa razão, hoje você vê o portfólio da OpenAI como uma das empresas que tem mais produtos e tem mais variedade de produtos, de coisas que você consegue fazer com a IA dentro do sistema deles, que é muito mais poderoso que a maior parte das empresas. O leque de possibilidades dele é muito grande. E esse tipo de empresa que se preocupa com o leque de possibilidades sempre se dá bem. Isso funcionou com o Arduino, isso está funcionando com a OpenAI, e isso sempre vai funcionar. Faz um projeto simples que todo mundo consegue usar e que tem um leque bastante diversificado. Isso é fórmula do sucesso. Também não tínhamos ideias de que precisaríamos de uma quantidade tão louca de capital. Há algumas coisas novas que temos que construir agora que entendíamos alguns anos atrás, e haverá coisas novas no futuro que mal podemos imaginar agora. E aqui inclui aquele orçamento de 7 trilhões lá que ele tinha levantado para fazer hardware. Estamos orgulhosos do nosso histórico em pesquisa e implantação até agora, e estamos comprometidos em continuar a avançar nosso pensamento sobre segurança e compartilhamento de benefícios. Continuamos a acreditar que a melhor maneira de tornar um sistema de IA seguro é liberá-lo iterativamente e gradualmente no mundo, dando à sociedade tempo para se adaptar e coevoluir com a tecnologia, aprendendo com a experiência e continuando a tornar a tecnologia mais segura. E aqui entra aquele ponto, né? A gente está sempre recebendo uma coisa atrasada, e isso não é sem querer, e isso não é simplesmente uma maldade capitalista, e não necessariamente uma obsolescência programada. Isso tem a ver com que realmente as pessoas precisam testar, as pessoas precisam começar a usar, eles vão avaliando o que está acontecendo conforme as pessoas usam, a sociedade ao mesmo tempo vai se adaptando, vai dando tempo da gente entender o que está acontecendo, porque se chega da noite pro dia ali a notícia muito doida que tem um ChatGPT lá que vai roubar teu emprego, isso é um negócio chocante, horripilante, ninguém vai entender o que está acontecendo, mesmo porque nesse processo de entrega que eles vão fazendo gradual, a gente vai fazendo a nossa psicoterapia pessoal. Vocês lembram no começo, quando vieram as primeiras notícias que todo mundo ia perder o emprego? Aí todo mundo tava falando, eu inclusive, não, vai todo mundo perder emprego, e alguns sites reagindo, vai nada, porque a inteligência não é inteligente, não vai substituir ninguém, e toda essa conversa, né, uns
dizendo que sim, outros dizendo que não. Do ponto de vista terapêutico da coisa, começar a discutir isso agora vai fazer com que esse processo, se um dia ele acontecer, o impacto vai ser muito mais suave, porque você já refletiu sobre isso. Você nesse processo, nesse caminho, já vai começar a aceitar que as coisas vão mudar. Se chega da noite pro dia, é loucura e rebelião. Acreditamos na importância de sermos líderes mundiais em pesquisa de segurança e alinhamento e em orientar as pesquisas com feedback de aplicação do mundo real. E isso significa, e eu já percebi, que agora a parte de segurança deles vai assumir um papel central. Agora estamos confiantes de que sabemos como construir a AGI como tradicionalmente a entendemos. Acreditamos que, em 2025, podemos ver os primeiros agentes de IA se juntarem à força de trabalho e mudarem materialmente a produção das empresas. Aqui já veio aquela revelação bombástica, hein, gente? 2025, vamos ler de novo aqui, ó. 2025, poderemos ver os primeiros agentes de IA se juntarem à força de trabalho. Por que ele está falando de que ainda não se juntaram? Sendo que já tem alguns casos de substituição de emprego por inteligência artificial. Porque ainda está num nível insuficiente. Ainda a gente está meio que contando com a sorte. E o esforço humano hoje está sendo muito grande para conseguir fazer com que essas IAs funcionem. Isso significa que esse esforço que a gente tem para conseguir criar um agente, essa barreira vai cair. Continuamos a acreditar que colocar iterativamente ótimas ferramentas nas mãos das pessoas leva a ótimos resultados amplamente distribuídos. Estamos começando a transformar nosso objetivo além disso, para a superinteligência no verdadeiro sentido da palavra. Amamos nossos produtos atuais, mas estamos aqui para o futuro glorioso. Com a superinteligência, podemos fazer qualquer outra coisa. Ferramentas superinteligentes para acelerar massivamente a descoberta científica e a inovação muito além do que somos capazes de fazer por nós mesmos e, por sua vez, aumentar massivamente a abundância e a prosperidade. E sobre essa palavrinha aqui, ó, abundância, e sobre toda essa mudança que ele está falando, vocês têm que entender que existe um ponto de vista muito divulgado e amplamente divulgado que é bastante negativo e que fala bastante da ideia da Skynet e de que vai ter uma guerra entre máquinas e humanos e tudo mais. E isso já foi filme, já foi um monte de coisas, porém existe o ponto de vista da abundância de recursos que conseguem ser amplamente democratizados e que também precisa ser considerado. Um dos exemplos que eu costumo mostrar que a tecnologia avançou e transformou em abundante um recurso que poderia ser escasso é o celular. O celular foi uma das coisas mais democráticas. A eletricidade é outra delas. É uma das coisas mais democráticas. É claro que tem gente no planeta que não tem acesso nem a eletricidade nem celular, mas dentro de tudo que ele entrega pra gente, poderia ter virado um artigo de luxo e um artigo de rico, como muitas coisas foram no passado. Mas não, ele conseguiu se tornar uma coisa amplamente popular e bastante acessível. E isso pode ser que a inteligência artificial entre nesse hall de coisas acessíveis. A gente está vendo aqui no canal notícias e mais notícias das inteligências ficando mais inteligentes e mais baratas. E o meu palpite é que vai baratear mesmo sim. Não estou conseguindo ver um horizonte pessimista em que as superinteligências vão ser super caras. Até acredito que vai ter uma superinteligência lá que vai ser exageradamente cara. Mas essa que a gente precisa do dia a dia para viver a vida, para que todo mundo tenha qualidade de vida, muito provavelmente essa vai ser de boa. Isso parece ficção científica agora e um tanto louco até mesmo falar sobre isso. Tudo bem, já passamos por isso antes e estamos bem em estar lá novamente. Estamos bem confiantes de que nos próximos anos todos verão o que vemos e que a necessidade de agir com muito cuidado enquanto ainda maximizamos o benefício amplo e o empoderamento é tão importante. Dadas as possibilidades do nosso trabalho, a OpenAI não pode ser uma empresa normal. Muito interessante, né? E normal aqui faz todo sentido, né? Normal é aquilo que segue a norma, é aquilo que segue as médias, aquilo que tá no padrão. Com certeza a OpenAI tá fora da curva. Que sorte e que sensação de humildade é poder desempenhar um papel neste trabalho. E aí, gente, ficaram empolgados com essa carta do Sam Altman? Eu sei que faz todo sentido a gente ficar sem saber se ele é um herói ou se ele é um vilão. Afinal, a gente nunca sabe. A gente vive num mundo capitalista que favorece a competição. Existem várias empresas competindo pela liderança. Mas no nível mais amplo, dentro de tudo que está acontecendo e de como as coisas poderiam acontecer, eu diria que o que eles estão fazendo hoje estão dando bastante acesso ao que está sendo feito. Eu não sei se no futuro eles vão de repente fechar toda a pesquisa, não vão mais vender produtos, eu não faço ideia. Já comentei para vocês que faz todo sentido uma empresa que desenvolve uma inteligência que substitui um humano não precisar vender aquilo. Vira uma coisa opcional, uma vez que ela pode ela mesma utilizar os agentes que ela cria para substituir as pessoas e fazer o trabalho que ela precisa para ela mesma. Essa é uma das razões que me faz desconfiar da bondade das empresas. Mas até certo ponto, de tudo que está acontecendo, eles estão trazendo as coisas que eles estão desenvolvendo para produtos e tem muita gente fazendo pesquisa aberta e liberando a pesquisa que está de alguma forma possibilitando que a gente tenha acesso ao que está sendo construído hoje de forma gratuita, ainda que não seja através da OpenAI, que vai carregar para sempre essa contradição de se chamar Open, quando na verdade ela faz pesquisa fechada. Mas o mais importante que está passando na minha cabeça é, a gente aqui no Brasil tem que se mexer. Eu já comentei aqui várias vezes, eu tô bolando algumas coisas para esse ano pra gente começar a fazer. É um desafio bastante grande propor alguma ideia que a gente
consiga colaborar, contribuir em uma sociedade que compete e conseguir pensar numa coisa que vai ser benéfica, quando na verdade existem muitos interesses de diversas pessoas. Eu sei que eu tô bastante empolgado, eu tô bastante animado, eu quero empolgar e animar vocês também, e vamos fazer inteligência artificial, porque eu tenho certeza que até o final desse ano a gente vai estar vivendo num planeta completamente diferente, eu diria que irreconhecível. Deixa seu comentário aqui que eu quero saber o que você tá pensando. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. É isso aí, deixa aquele like, valeu!